Mateus 13, 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Amém. Eu não vou me atrever a fazer a interpretação dessa passagem bíblica, porque logo em seguida quem faz a interpretação é o próprio Jesus Cristo. Então, como eu vou falar algo que o próprio Cristo explica. Vamos lá. Versículo 34, Mateus 13, 34. Todas essas coisas falou Jesus às multidões por parábolas. E sem parábola, nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeços e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino dos céus. Para quem tem ouvidos, ouça. Amém? Bom, eu estava preparando essa mensagem. Preparando, na verdade, não. Eu preparei ela semana passada. Estava estudando ela, né, para poder passar para os irmãos. E o Senhor me fez ir numa passagem bíblica que está em 2 Reis, no capítulo 22. Eu não vou ler porque é o capítulo inteiro, mas eu vou explicar para vocês do que se trata. Fala sobre o rei Josias. O rei Josias, quando ele começou a governar, ele tinha 8 anos. Então, era uma criança. Quando ele inteirou 18 anos, aí ele já era um rapaz, né? Naquela época, né, as pessoas casavam com 16 anos, era considerado, não era um rapaz, era considerado um homem. E o rei Josias, ele queria fazer a reforma no templo. Chamou seu escrivão e falou assim: olha, o escrivão era o contador da época. Vai lá no templo e vê quanto que tem de dinheiro no templo, né, o que foi recolhido, porque eu vou fazer os pagamentos e quero saber quanto que nós vamos investir nessa obra. O escrivão chegou e falou com o sumo sacerdote: olha, o rei manda dizer que quer saber quanto que tem e tal. O sumo sacerdote fala para ele assim: olha, no meio de tudo que nós temos aqui, eu encontrei um livro. É o livro da lei, um livro muito importante.
e leu o livro para o escrivão. O escrivão falou: puxa, o livro, né? Vou levar esse livro para o rei. Chegou lá no rei Josias e falou assim: olha, rei, conversei com o sumo sacerdote, aqui está um livro que ele disse que estava de posse dele lá no templo. Aí o rei falou assim: então lê para mim o livro, porque é o livro da lei, né? Eu quero saber qual é a lei de Deus para nós. E quando ele terminou de ler a lei, o rei rasgou as vestes, porque ele percebeu que eles não estavam cumprindo a vontade de Deus. E ele ficou tão triste, indignado, e falou assim: então, vamos consultar os profetas, porque os profetas é o intermediador entre Deus e os homens, né? Porque é onde quem trazia as mensagens de Deus. E consultando os profetas, aí chega a mensagem de Deus para o rei Josias. Falei: olha, de fato vocês têm acendido incenso para outros deuses, feito coisas totalmente inversas ao que eu ensinei, mas eu percebi que quando você ficou sabendo da lei, você se indignou, rasgou suas próprias vestes. Mostra que você tinha um cuidado, e por que estava fazendo? Porque não tinha conhecimento. Aquilo que vocês fizeram de errado não vai passar em vão. Eu vou visitar a iniquidade de vocês, mas eu vou deixar pular o seu reino. Então, durante o reino de Josias, Deus não pesou a mão sobre o povo, até que o rei Josias fosse recolhido. Por quê? Pela atitude dele, por ele ter demonstrado que ele estava indignado e que ele não concordava. Ele somente não tinha conhecimento. Amém? O Senhor, falou comigo muito assim, que fala essa palavra para o povo. Ensina meu povo que quem tem o conhecimento da lei do Senhor não anda errado. Aleluias. Mas que Deus pesará a mão sobre aqueles que estão em erro, em falha, e erram porque não conhecem, e não conhecem porque não querem conhecer. A palavra de Deus está sendo ensinada, a lei de Deus está sendo dita, e o povo quer ficar em casa. O povo está cuidando de coisas, dos seus deveres, dos seus prazeres, dos seus descansos, e não querem se desgastar para ouvir a mensagem do Senhor. Mas assim como a parábola do joio, o Senhor vai recolher o joio e o trigo. E quando ele recolher o trigo, ele vai levar para si. Mas e o joio? Não pense que aquele crente domingueiro que não quer aprender a palavra de Deus será poupado porque não quer ouvir a mensagem, porque não quer aprender a palavra do Senhor. Quer uma atividade dominical para vir aqui passear, se santificar e aguardar a salvação. Mas a salvação vem para aqueles que cumprem o mandamento de Deus, e só cumprirá aquele que conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus está sendo ensinada nas quintas-feiras e também na escola bíblica dominical. Que o homem não finja. Eu falei para a igreja, eu convoquei a igreja, e eu não vou levar esse peso nas minhas costas, porque um dia eu estarei com o Senhor. E eu falei, tem uma mensagem do Senhor para a igreja nesta quinta-feira. Estava lá. Ouça quem quer ouvir. Quem tem temor, cumpra. Quem tem juízo, busque o Senhor enquanto se pode achar. Mas que não venha dizer que este pastor foi leviano e não disse que o povo precisava aprender a palavra e que ele não ensinou a palavra. Porque o Espírito Santo falou comigo e eu não vou levar esse peso comigo. Não é uma palavra doce, mas é a melhor palavra que vocês poderiam ouvir. Porque quem conhece a palavra de Deus
A palavra de Deus não é algo ruim. A palavra de Deus é doce para quem gosta. É ouro para quem entende, para quem pratica, porque cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida da sua vida. Deus é Deus da terra e dos céus. E tem aqueles que acham que a palavra pode ser desagradável quando não fala aquilo que quer, aquilo que deseja, aquilo que sente, que é prazeroso no seu coração. Fazia muito tempo que o Senhor não falava comigo. Para dizer a verdade, desde que eu cheguei aqui, não tinha falado. Não dessa forma. Mas o Espírito Santo fala com essa igreja hoje. Pastor não está querendo encher culto de quinta-feira. Pastor está querendo salvar almas. A palavra na Bíblia diz o seguinte: palavra de Deus que não se cumpre é palavra que Deus não disse. Com soberba falou o profeta. Certamente esse profeta morrerá. Eu não brinco com a minha alma de dizer coisas que Deus disse sem Ele ter dito. Não brinco, porque aquele profeta que diz no nome do Senhor, sem o Senhor dizer, ele é um mentiroso, está usurpando a palavra de Deus por algum motivo, por algum benefício. E aquele que rouba a palavra do Senhor, dizendo palavra que Deus não disse, e falando da própria boca, e anunciando coisas do seu próprio coração, é um enganador, é um mentiroso. E o Senhor diz muito claro na palavra dele: certamente este profeta morrerá, aquele que disse em meu nome sem eu dizer. Então eu não brinco com a minha alma, não digo para vocês algo que eu não acho, que eu não tenho certeza. Eu sou a pessoa que talvez mais teme dizer algo no nome do Senhor sem a vontade de Deus. Mas se eu sou pastor, eu não nego a palavra que o Senhor colocar no meu coração, porque isso é a mesma coisa de negar a vocês o caminho da salvação. Porque se eu estou aqui na frente da igreja, é porque o Senhor quer que eu fale a palavra dele. Se eu aceitei anunciar o Evangelho, anunciar a verdade, anunciar a palavra dele, então eu tenho que ter a coragem, a ousadia e jamais me esconder. Porque é muito mais fácil você ficar escondido e dizer: vamos levando, porque vai que eu estou falando do meu coração. Mas eu sinto no meu coração ser do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, não vou dizer para vocês, não vou temer ninguém falando assim: os dias são maus, os dias são os dias de sempre. E a salvação também é. Porque aqui diz uma coisa no começo: sem parábolas, no versículo 34, sem parábolas nada lhe falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Eu quero que vocês entendam o seguinte: quando Jesus falava por parábolas, ele não estava, a palavra estava se cumprindo. Ele não estava cumprindo a palavra, e tem diferença, vou explicar. Ele não estava cumprindo a palavra estava se cumprindo. Por quê? Porque a origem de Jesus é antes da palavra ter sido escrita. Jesus se fez carne, o Espírito do Senhor veio à terra. Então, como ele, já antes da palavra ser escrita, ele já existia, se ela foi escrita e foi um homem de Deus, foi porque ele anunciou para o homem de Deus que assim seria feito. Amém? Então, quando aquilo acontecia, era a palavra se cumprindo sobre aquilo que o próprio Cristo havia dito de forma espiritual ao profeta. Mas nós não vivemos por assim, porque a palavra é anterior a nós. Nós temos que cumprir a palavra. Em Jesus a palavra se cumpriu, mas nós cumprimos a palavra que foi escrita antes de nós. Entenderam? E nós, para cumprir a palavra de Deus, só existe uma forma: aprenda, saiba, porque ela está sendo anunciada hoje. Então hoje eu estou aqui como o escrivão estava para o rei Josias, anunciando a vocês qual é a palavra de Deus, qual é a salvação, o que é a vontade do Senhor. E vocês só serão salvos se cumpri-las. Cumprir as palavras do Senhor. Amém?
Então, irmãos, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está próximo. O que eu estou falando para vocês não é novidade, mas às vezes o Espírito vai tocar para que vocês tragam a memória e saibam, realmente o que ele está dizendo já estava escrito. Já está anunciado há muito tempo, eu não estou trazendo novidade. Eu estou expressando a vontade de Deus. E o Senhor não está em contrário àquilo que já está escrito, porque o Senhor não se contraria a respeito da palavra. Então, vamos ouvir a Deus e vamos obedecê-la. Busque conhecimento para que você possa ser uma pessoa aprovada no dia que o Senhor vier recolher os seus. Quando Ele separar o joio do trigo, esteja você entre o trigo. E você só estará, e eu já estou repetindo pela terceira vez, porque a palavra do Senhor diz que quando uma coisa é repetida pela terceira vez é porque é importante. Você só será apto se você ouvir e praticar. Não tem outra salvação. E isso é desde o início dos tempos. Aquele que ouvia a mensagem e praticava desde o início dos tempos, este era tido como inocente, era tido como uma pessoa que receberia a coroa da vitória. Em tempos antigos, a palavra de Deus era levado à praça e era lido, se eu não me engano, posso estar enganado, não tenho memória, mas de 8 em 8 anos, era lida na praça, porque o povo era analfabeto e não lia, não sabia ler, não tinha condição de ter a Bíblia escrita e não sabia ler. Mas ali anunciava-se a palavra de Deus, para que o povo soubesse. Hoje nós temos tecnologia, nós temos uma igreja linda, bonita, para você sentar, todos vocês sabem ler, tem muita maneira de você aprender. E quando você não puder estar presente, você ainda pode recorrer à internet para ver o culto que foi salvo. Então ninguém tem por inocente, porque na medida que as facilidades surgem, também a responsabilidade aumenta. Porque aquele povo poderia dizer, não, eu não pude estar presente 8 anos atrás quando a palavra foi lida. Mas você vai poder dizer, não, Senhor, eu não escutei a sua palavra porque eu não tive tempo? Não, Senhor, eu não escutei a sua palavra porque eu não tive possibilidade? Então, quem é muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. E vocês têm a possibilidade de ouvir a mensagem. E eu disse algumas vezes na quinta-feira, até no domingo eu disse, que eu estaria ensinando o Evangelho, e eu não vou, eu creio que eu não terei tempo de repetir isso na minha vida mais, porque eu pretendo um dia, deixar a igreja e me aposentar, mas eu estou explicando versículo a versículo do Novo Testamento, e eu não sei se eu farei isso outra vez, entenderam? Então aproveita, ouça, porque ninguém vai mastigar para vocês como eu estou mastigando. Ninguém vai estudar e vai entregar tão fácil e sem dúvidas como eu estou fazendo. Mas também, da maneira que eu entrego, será cobrado de vocês o ouvir e o praticar. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria trazer do Espírito Santo, foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa manhã, quando eu estava estudando a mensagem do Senhor. Convido a irmã Marta para continuar a ler aqui. Nós continuamos o estudo. A parábola do tesouro e da pérola, versículo 44, de Mateus 13. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Amém. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é um lugar? Se é um lugar, nós estaremos nele quando nós morrermos. Mas eu creio que o reino dos céus não é somente um lugar. O reino dos céus é um sentimento, é uma forma de vida, porque aqueles que estão em Deus já estão no reino de Deus.
porque está vivendo na terra o reino de Deus, porque ele sente como Deus, ele fala como Deus, ele se manifesta e age como um verdadeiro cristão. Você não precisa morrer para se comportar como cristão. Você tem que se comportar como cristão agora, para que quando você chegar ao momento, você vai entrar e não vai precisar alterar nada na sua vida. Eu sou cristão hoje e serei cristão da mesma forma no reino do Senhor. Então, o reino de Deus é como um tesouro escondido. Irmão, se você é cristão e aqui a palavra do Senhor é dita, você está tendo a voz do Senhor falando com você. E se Deus fala com você, é um tesouro. Larga tudo e vem ouvir a mensagem do Senhor. Porque o tesouro está aqui. Mas aquele que dá valor, aquele que sabe que a palavra de Deus é importante, ele não sente cansaço da quinta-feira. Ele não sente que vir aqui é um peso. Ele sente que aqui é um prazer para ouvir a voz de Deus anunciando para ele a novidade de vida que ele precisa ter. Mateus 13, versículo 47. A parábola da rede lançada. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou toda espécie de peixes, e quando cheia, puxaram-na para a praia, e sentando-se, puseram os bons em cestos, os ruins, porém, lançaram fora. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: entendemos. Amém. Imagina a cena, uma rede lançada no mundo inteiro. A gente imaginando, foi o que está sendo dito aqui, uma rede está sendo lançada no mundo inteiro, e vai tirando todas as pessoas, e vai levando para o céu. Aí de repente os anjos começam a tirar algumas pessoas, tirar as pessoas da rede, já lançando fora. É mais ou menos assim que eu imagino essa cena. Se a rede fosse lançada na terra e tirasse todas as pessoas da terra, e as pessoas a qual o Senhor viu que não eram boas, serão lançadas na terra. E as outras? As outras Deus já ia recolhendo para o céu. Mas claro, não vai acontecer isso literalmente, não será desse jeito. Mas aqui é só uma analogia para vocês entenderem que as pessoas boas serão levadas para o reino de Deus. E as outras? As outras serão lançadas fora. Diz que naquele dia haverá choro e ranger de dentes. Existe uma questão teológica aí, de divisões diferentes, de alguns ministérios acreditam de uma forma e outros de outra forma. Do que eu estou falando? A respeito dos que vão ficar. Quem vai ficar? Vai ficar eternamente em castigo, um castigo eterno? Ou quem vai ficar, Deus simplesmente vai aniquilar e a pessoa vai deixar de existir? É uma questão, né? Como a Bíblia não narra isso literalmente, existe uma questão em aberto. A Igreja de Deus diz, pela nossa doutrina, diz assim: cremos que no dia do juízo haverá castigo eterno para os ímpios. Entendeu? Pela Igreja de Deus, o castigo será eterno. Mas o que vocês imaginam como castigo eterno? Alguém apanhando o dia inteiro, todo dia, eternamente? Não acredito dessa forma. Eu acredito que o castigo eterno, eu acho que só o fato de você olhar as pessoas subindo, sendo aprovadas por Deus e vivendo na eternidade com Deus, e você não sendo lançado da terra, e simplesmente Deus já não tem mais compromisso com os que ficarem, aí o homem vai ter que viver pela sua própria sorte. Isso já é um castigo eterno, porque aqueles que ficarem, penso eu, né? Agora é uma questão de interpretação, como vocês imaginarem, o que vocês acreditam que Deus irá fazer, mas penso eu que você ter essa ideia de que você não foi aprovado,
de que você não tem mais recursos a não ser os recursos naturais, porque você não creu ou não fez da forma que Deus acreditava que era necessário, que você não foi aprovado, e você saber que alguém está num lugar melhor, ao lado daquele que criou tudo e todas as coisas, para mim isso é um castigo eterno, ok? Mas isso é uma visão minha. A questão é, a Igreja de Deus no Brasil acredita que haverá castigo eterno. Agora, como será o castigo eterno? Isso aí ninguém sabe. Mateus capítulo 18, a correção de um irmão, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja, e se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Ainda vos digo mais: se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Gente, imagina o seguinte, vamos entender a seguinte coisa. Existem 3 níveis. Mas a Bíblia diz, admoesteis uns aos outros. Não é função apenas do pastor apontar e dizer, olha irmão, você precisa melhorar nisso, você está falhando, você está em erro, né? Isso é uma função coletiva. Porque nós nos amamos, nós temos que nos ver como família, nós temos que nos importar uns com os outros. Então, quando eu vou falar com um irmão, aqui está dizendo que existem 3 níveis de conversa que você vai ter. No primeiro, você conversa com ele em particular. Olha, irmão, puxa, o que está acontecendo não é legal não, eu fico sabendo que você está fazendo isso. Conversa com ele numa boa, porque cabe a você também admoestar. Aí, digamos que esse irmão continuou do mesmo jeito. Chama uma testemunha, não conversa com ele mais sozinho não, porque senão, na segunda, ele pode simplesmente deturpar e dizer que você falou foi outra coisa. A pessoa que está no pecado, infelizmente, ela está entranhada com a força maligna, porque o pecado jaz no maligno, né? Então, uma pessoa que já está, de uma maneira ou outra, possessa, não é aquela possessão demoníaca, mas digamos que ele está sendo influenciado pelo demônio, pela uma força maligna, ela já é uma pessoa que já não começa, se ela está no pecado, ela já não vai te ver com a mesma santidade, porque ela está no pecado. O Espírito Santo já não pode se expressar por meio dele. Então, de menos que você, a pessoa que você menos imagina, pode de repente te surpreender e até mesmo te caluniar. Pode acontecer? Pode. Aí o segundo nível é você levar uma pessoa junto com você. Conversa e fala, olha, trouxe fulano aqui, ele é testemunha do que eu vou falar com você, nós já conversamos sobre isso, não foi? Não foi assim que eu falei? Foi. Então, olha que nós dois agora estamos falando para você. Muda. Claro, irmãos, que isso aí é uma coisa desgastante e que muitas vezes os irmãos não querem realmente entrar em contenda com outro irmão. Por isso, o pastor toma essas dores e vai conversar com o irmão. Passa a ser uma função de pastor, mas eu quero dizer, biblicamente, o que a Bíblia diz é admoesteis uns aos outros, ou seja, ela te dá autoridade para você repreender alguém que está no erro. E o terceiro nível? O terceiro nível é chamar uma pessoa diante da igreja e falar assim, olha, eu quero confessar, quero dizer uma coisa, fulano está em pecado. Esse terceiro nível não se usa mais. Por quê, pastor? São palavras de Jesus, como é que não vai usar? Vou explicar. Não se usa mais porque se você trazer uma pessoa diante da igreja e expor essa pessoa, você pode ser processado. Entenderam? Então é uma prática não recomendável. Eu não recomendo para nenhum pastor. Espiritualmente, não é que você esteja errado, mas civilmente, aquela pessoa pode sair de lá, olha,
me colocou lá, me expôs diante de um grupo de pessoas. Então, eu não me sinto bem e fui ridicularizado. Eu quero agora que ele me pague uma multa, que me pague os danos morais. Você causou danos morais. Então, hoje em dia, a sociedade, ela dá alguns direitos às pessoas que, infelizmente, às vezes até para repreender uma pessoa que no sentido, não é querer fazer com que a pessoa seja humilhada, mas é querer que a pessoa, de todo o coração, ela seja repreendida e retorne ao estado espiritual que ela deveria estar, que é longe do pecado. Entenderam? Mas nós temos que usar cautela, sim. E eu quero dizer essa questão de mas aquilo que era uma lei deixou de ter validade. Como é que é isso? A gente não vai usar? Lembra que no Velho Testamento está escrito assim: olho por olho e dente por dente. E Jesus falou assim: se alguém vier te bater numa face, ofereça a outra. Então mudou totalmente. Mas por que antigamente não era de Deus, então olho por olho e dente por dente? Irmão, significa que as coisas estão em constante mudança. Naquele momento, naquela circunstância, aquela era a palavra que o povo precisava ouvir. Então, quando foi olho por olho e dente por dente, era uma época que não existia polícia, não existia legislação, não existia lei, não existia nada. Então as pessoas simplesmente se matavam para roubar a herança do outro. Aí vem Deus e fala assim: olha, agora quando alguém matar alguém para tomar a herança, mata ele também. Pronto. Aí o que acontece? O povo não matava mais ninguém. Então era uma necessidade do momento. Foi uma lei dura. Mas veio Jesus já numa outra época e está dizendo: olha, agora já existe lei, já existe aqui governo, então já não é assim. Agora, se alguém te fazer o mal, não pague o mal com o mal, pague o bem, porque esse é o princípio de Deus, que você sempre trate com amor qualquer adversidade, qualquer problema que existir. Então era um segundo momento, entenderam? Em como nós agora estamos vivendo um outro momento. Já não é um momento de trazer alguém e expor a pessoa diante da igreja, porque se assim o fizer, este momento de hoje vai trazer mais malefício à igreja e nem vai resolver o problema com o irmão. Entenderam? A questão é, irmãos, você repreender alguém que está no pecado é um ato de amor. Mas até para amar as pessoas, você tem que usar sempre de cautela, porque senão aquele bem pode te retornar de uma forma maligna. A pessoa usar de uma vontade que você tem de corrigi-la. Quantas vezes a pessoa repreende alguém que está no pecado, a pessoa distorce e fala para a igreja que foi outra coisa. Não é assim? Então a gente tem que ter cautela. Eu lembro que quando eu era pastor lá em Anhanguera, o Malaquias, que era o pastor da central e era também o distrital, quando ele ia para Anhanguera, ele nunca ia só. Ele passava em Cumari e pegava um parente dele e chegava na Anhanguera. E não é que ele ia repreender nem nada, era simplesmente porque aquilo que ele dizia, ele queria que houvesse testemunha para que não fosse deturpado de alguma maneira. Ele está errado? Não, não está errado. Toda precaução é bem-vinda, porque quem tem precaução evita problemas futuros, não é? Quando, por exemplo, alguém, já aconteceu casos, um rapaz quer conversar com a Marta e quer contar coisas para a Marta, mas não quer contar para mim porque tem mais intimidade, porque acha mais fácil conversar com a Marta. Isso já aconteceu. A Marta ficava dentro da igreja com as portas abertas e eu do lado de fora esperando ela. Por quê? Isso era precaução, para que ninguém viesse a falar: olha lá, a Marta está encontrando com alguém dentro da igreja. E o inverso já aconteceu. Eu estar conversando com a moça e a Marta na porta me esperando, não é? Por quê? A pessoa às vezes está umas coisas mais íntimas e a pessoa não quer se expor com todo mundo, né? E não quer que às vezes outra fique sabendo, mas sente segurança de te falar para você. A gente entende essa situação, mas tome todas as precauções, irmãos, porque o mundo jaz no maligno. Às vezes você está com boa intenção, mas quem passa lá na rua está no maligno. O diabo manda alguém só para te ver lá, para te defamar. Entenderam? Eu mesmo, irmão, já muitas vezes me policio, porque eu sou uma pessoa, com os meus filhos, eu sou muito carinhoso. Não tem um jeito da Natália chegar aqui, ou um filho meu chegar, e eu não dar um abraço e um beijo. Isso é uma coisa assim de família.
E quando eu estou aqui na frente da igreja, eu vejo os irmãos também como filhos. E às vezes eu sou carinhoso, mas eu sou precavido no sentido seguinte: eu não posso chegar e abraçar todo mundo assim, porque pode alguém interpretar errado, não é? Eu tenho que ter essa precaução. E a pessoa, às vezes não sou eu, ou às vezes não é a pessoa, mas uma terceira pessoa vê e põe maldade naquilo, né? Mas são coisas que infelizmente acontecem, a gente tem que ter cuidado. Vamos ler mais um pouquinho. Agora vai ter um pedacinho grande, que é uma história que tem que ser contada. O perdão dos pecados. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E segurando-o, o sufocava, dizendo: Paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. O que é pecar? Pecar é fazer algo contrário à palavra de Deus ou à vontade de Deus, não é assim? Pecou, fulano pecou. Ele fez algo contra a vontade de Deus. Digamos que eu estou lá na minha casa, acontece uma coisa, eu falo um palavrão. Eu pequei? Pequei. Porque não é a vontade de Deus que eu fique falando palavrão. E isso é uma coisa pequena, se você for pensar, uma pessoa no seu lar, na sua casa. E quantas vezes na vida nós vamos estar pecando? Um pecadinho hoje, um pecadinho amanhã, às vezes um pecado maior, às vezes um pecado menor, e aquilo tudo vai juntando. Junta tudo que é pecado. Deus, na hora de você ser salvo ou não, no seu julgamento, Deus, para te salvar, Ele precisa te perdoar. Porque o pecador, alguém com pecado, ele não vai entrar no reino dos céus. Ele tem que ser perdoado. Se é assim, imagina quantos pecados o Senhor vai ter que perdoar de uma vez. É muito, não é? Então nós devemos muito a Deus, porque Ele vai ter que nos perdoar muito. Agora imagina uma pessoa que falha com você. O pecado dessa pessoa é tão grande quanto a quantidade de pecados que Deus vai ter que te perdoar? Sempre vai ser menor, né? Deus vai ter que perdoar muito mais a nós do que nós temos que perdoar uma outra pessoa.
Então essa história está falando disso. Uma pessoa devia muito para o rei no caso é Deus, devia muito para Deus, e Deus perdoou ele muito, mas ele não era capaz de perdoar uma dívida, ou alguém que pecasse contra ele, que falhasse com ele, uma coisa pequena. Então, se nós não sabemos perdoar as coisas pequenas, por que Deus vai ter que perdoar as grandes nossas? Entendeu? Porque nós somos obrigados a perdoar. Eu não digo que é uma necessidade, eu digo que é uma obrigação, nós temos que perdoar alguém. Além do mais, irmãos, eu vou falar uma coisa a respeito do pecado. O pecado não faz mal para a pessoa que pecou, mas faz mal para aquele que não perdoa. Quem não perdoa é que sofre. Vocês entendem isso? Se você perdoa, o que acontece? Você tira aquele peso do seu coração. Sai de mim, eu não quero isso para mim. Eu quero estar bem, eu quero estar em paz, eu não quero ficar pensando nisso, eu quero sentir meu coração liberto, eu quero simplesmente viver a vida em paz comigo e com os próximos. Mas perdoar, aí eu digo, perdoar não é esquecer. Por quê? Se alguém te faz um erro, te comete um erro, lógico que se eu for lá para a pessoa fazer a mesma coisa, eu não vou sofrer de novo. Digamos o seguinte, eu vou lá, alguém me bateu, eu perdoei, mas eu vou lá para apanhar de novo? Isso não é, isso já é amnésia, né? Porque você está fazendo repetidamente a mesma coisa, que você já sabe qual é a consequência daquilo. Então o que você faz? Você perdoa, mas você tenta evitar, para que você não seja mais ofendido, e que a pessoa não venha te ofender, simples assim. Às vezes uma conversa com a pessoa resolve, ou às vezes você simplesmente não pode mais ter uma convivência com aquela pessoa, porque foi gravíssimo o que ela fez. Digamos o seguinte, uma pessoa estuprou outra, a pessoa estuprada, ela precisa perdoar o estuprador? Claro. Se ela quer ter paz no coração, sim. Difícil, hein? É difícil demais. Não estou falando que as coisas são simples e fáceis, não. Mas se ela não perdoar, ela vai sofrer, ela vai ficar com trauma, ela não vai querer namorar com outros homens achando que os homens podem fazer mal a ela. Quantas passam por isso? Pessoas que fazem com que o mal deixe de ser apenas um momento e passa a ser um mal esticado por uma vida inteira, porque ela não perdoou e ela está sofrendo e aquilo não muda. Vocês entenderam, irmão? O mal, ele está esticando, ele está propagando durante a vida inteira. O mal que aconteceu num dia, ficou, não somente no dia, mas ficou para todos os dias da pessoa, porque ela não esqueceu aquele mal. Aí ela precisa perdoar. Lógico, ela precisa perdoar se ela quiser ter paz, se ela quiser viver a vida para frente. Fala, não, quero esquecer esse passado e quero olhar para frente. O que ele me fez, ele que vai pagar com Deus. Ok. Mas isso é uma coisa, perdoar. Agora ela vai ter que ir lá, digamos que ela conhece o estuprador que mora na outra rua, ela vai ficar passando na rua do estuprador? Ela não vai. Ela não deve. Vocês entenderam? Isso aí é o quê? Evitar o mal. Sei lá se essa pessoa vai querer fazer de novo. Eu vou andar no mesmo lugar que eu andei e um dia fui estuprada? Vocês compreendem, irmãos? Então isso é evitar o mal. Porém, o perdão, esse tem que existir. Se você quer ter paz no seu coração, se você quer ter paz com Deus, se você quer viver uma vida boa, esquece o passado morreu. Quem vive de passado é museu. Você tem que olhar para frente e ver as coisas que o mundo tem para te oferecer, porque Deus tem coisas novas e boas para você. E no mais, irmãos, a justiça pertence a Deus, entrega para Deus. O Senhor diz, a mim pertence a justiça. E pode ter certeza, o nosso Senhor é justo. Ok? Relaxa. Uma coisa que eu também aprendi, às vezes a pessoa fala assim, eu quero que aquela pessoa sofra como eu sofri. Gente, esse tipo de sentimento é terrível para vocês, para qualquer um. Não queira o mal para o próximo, não. Mesmo que ele, digamos que você acredite que ele mereça. Não queira isso não. Porque isso também é uma porta aberta para que, infelizmente, forças malignas e demoníacas entrem em você, no seu coração. Vocês compreendem que o rancor, a raiva, o ódio é uma porta espiritual aberta para qualquer força maligna na sua vida? Feche essa porta, perdoe.
Libere o perdão e você será o melhor e o maior beneficiado. Amém? João, capítulo 7, versículo 1. Depois disto, andava Jesus pela Galileia, pois não queria andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe então seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto, quando procura ser conhecido. Já que fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Disse-lhes então Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda não é chegado o meu tempo. Tem duas coisas aqui. Primeiro, por que Jesus dizia que o mundo odiava ele? Vou começar de baixo para cima, depois eu falo da primeira. Por que Jesus dizia que o mundo odiava ele, mas não odiava os outros? Porque Jesus expunha o pecado alheio. Alguém quer ouvir, por exemplo, assim: você está pecando nisso, 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 você está indo no erro, muda. As pessoas, em vez de falar assim: obrigado, realmente eu estou errado, eu entendo que eu preciso mudar, eu vou melhorar. Não. O que o ser humano faz, na maioria das vezes? Quem é você para falar isso para mim? O que você está achando para vir aqui me falar dos meus erros, dos meus pecados? E o que ela às vezes quer? Agredir, matar, calar a boca de quem está expondo o pecado alheio. Ninguém quer ter o seu pecado exposto. As pessoas querem ocultar, esconder, para não ter nem que aguentar as consequências, porque todo pecado tem consequência, ele vai ter que responder pelas consequências, né? Ou abandonar porque está achando doce, está gostando, porque se peca porque gosta, gente. Ninguém peca porque acha ruim, às vezes peca porque acha que está melhor pecando, fazendo aquilo. E Jesus vinha e cortava o barato deles. E hoje nós também somos chamados, né, de gente chata, não é? Às vezes, quando você fala alguma coisa: mas você é chato, hein? Rapaz, para de beber, isso faz mal para você. Lá que você é chato. Rapaz, não faz isso com a sua esposa, você está traindo ela. O que é isso? O que você tem com a minha vida? Então vocês imaginam facilmente o que Jesus passava. E Jesus não falava para um, falava para uma multidão, para um povo todo. E era muita gente que ele estava expondo o pecado, e muita gente que ele estava confrontando. Porque o confronto é você mostrar e dizer para a pessoa: você precisa mudar. Outra coisa aqui, a questão dos irmãos, né? Olha quem é que falou assim, os irmãos dele, o irmão de Jesus, dizia assim: está na hora de você se apresentar, está na hora de você se expor, começa a obra que você disse que tem para fazer. Mas dizia, nem os irmãos deles acreditavam nele. Primeira coisa, Jesus tinha irmão, e os católicos é primo, né? Os católicos falam que quando fala irmão, queria dizer primo, mas é irmão mesmo. Porque eles acham que Maria tinha que estar virgem e morreu virgem. Eu ouvi, irmãos, um padre dizer a seguinte coisa, eu não sei se é todos os que pensam assim, mas dizia o seguinte: que Maria, olha, o padre que falou, não fui eu não. Maria era filha de Deus, ok, filha de Deus, amante do Espírito Santo, porque ela se achou grávida do Espírito Santo, então ela foi amante do Espírito Santo. E mãe de Jesus. Então era filha de Deus, amante do Espírito Santo e mãe de Jesus. Eu não vou, né? Para mim é uma visão totalmente diferente. A Bíblia diz que Maria se achou grávida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo trouxe o Espírito de Jesus, e o próprio Espírito Santo é Jesus, né, gente?
E a Maria se achou grávida, porque Jesus entrou nela. Por isso que ela foi grávida do Espírito Santo, ela não foi grávida de um homem. O Espírito Santo entrou. Então, vocês têm uma ideia, que para os católicos, Maria é uma divindade espiritual. Você está dizendo que é irmãos de José. E por que ela não ia ter uma vida sexual, gente? Qual o problema? Pudessem saber. Vai que um irmão dele chegasse e ia contar lá para os policiais, alguma coisa, ó, o Jesus que vocês estão procurando aí, prender, é meu irmão, ele vai ficar na festa. Por que eu estou querendo dizer isso? E José? José não foi vendido pelos irmãos? Então, irmãos, uma coisa Jesus disse certa vez. Ele estava num lugar e falaram assim: aí fora está sua mãe e seus irmãos. E o que Jesus respondeu? Os meus irmãos são esses que estão ouvindo a minha palavra. Então, ser irmão em Cristo é aquele que tem a mesma sintonia, que pensa como você, que tem a mesma fé que você tem, que compartilha dos mesmos sentimentos. E isso é uma irmandade que não é de sangue, mas é uma irmandade de fé. Esses são os irmãos que Jesus está dizendo. Amém? Já os irmãos de sangue, infelizmente, vocês vivem no mundo, vocês sabem disso. Quantas vezes já viu história de irmão que matou irmão? Que irmão prejudicou o outro? Não é assim? Acontece. Mas se nós estamos irmanados em Cristo, se somos dois cristãos verdadeiros, nós não podemos fazer o mal para o próximo, muito menos para uma pessoa que, como eu, acredita no mesmo Deus. Porque Jesus nos torna família. Vou explicar de novo, vou falar de novo. Jesus nos torna família. Somos irmãos em Cristo. E essa família é a família a qual Deus é o Pai. Nós temos a nossa família terrena, mas a família celestial é aonde todos nós seremos tidos como irmão. E olha que eu vou dizer uma coisa, né? Quando chegar o momento em que o Senhor vier nos buscar, até o seu marido ou sua esposa vai ser seu irmão, né? Porque lá no céu nem se casa e nem se dá em casamento. Jesus disse, no céu nem se casa nem se dá em casamento. Então nós não vamos ser casados lá no céu, mas ele é o seu irmão, é alguém que lutou com você, que passou uma vida ao seu lado, te ajudando. Entendeu? Então o sentimento, ele vai ser maior e tem que ser maior e mais forte do que o sangue, o parentesco. Nós nascemos numa família, temos que honrar a família. O pai e mãe, não é bíblico honrar pai e mãe? Nós temos que honrar a nossa família, mas temos que entender, existe uma segunda família, e a segunda família é uma família espiritual, e essa família nós também temos que ter devoção e amor. E às vezes essa família, se pessoas estão comprometidas, já viu aquela frase que diz, ele é mais chegado que um irmão? Porque é uma pessoa tão íntima, que eu amo tanto, que faz coisas por mim, que nem os meus parentes fariam. Lembra uma coisa que diz assim, irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas é um ato espiritual ou carnal? Amar a Deus é um ato espiritual ou carnal? Eu amo a Deus porque Ele é espírito, Ele não está na carne. Então é um ato espiritual. Então, se amar a Deus vem em primeiro lugar, significa que as coisas celestiais, espirituais de Deus, tem que vir primeiro do que as coisas carnais e materiais, certo? E se as coisas espirituais são em primeiro lugar, talvez possa parecer um absurdo para vocês, mas a família espiritual tem que vir em primeiro lugar, mais do que a terrena. Por quê, pastor? O que você está falando? Olha o que Jesus diz: não cuide que vem trazer paz, vem trazer guerra, pai contra filho, filho contra mãe. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando você aceita Jesus, às vezes os seus parentes não vão aceitar, e você vai ter que guerrear com eles, vai ter que falar, ó, mãe, eu te amo, mas eu vou servir a Deus,
Porque amar a Deus é o primeiro lugar. Então qual é a família que vem em primeiro lugar? A espiritual. Então as coisas espirituais, para aquele que crê fervorosamente, elas excedem as materiais. Porque amar a Deus, estar no nível de Deus, excede as coisas materiais. Porque tudo que é material é temporário e passageiro, e tudo que é espiritual é eterno. Amém? Vamos ler mais o último. Versículo 9. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não publicamente, mas como em secreto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? E era grande a murmuração a respeito dele entre as multidões. Dizia alguns: ele é bom, mas outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Estando, pois, a festa já em meio, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se admiravam, dizendo: como sabe estas letras, sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se fala por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Amém. Irmãos, então Jesus ficou e já começou ensinando, né? E a primeira coisa que ele começa a explicar e ensinar é dizer que ele não estava, a sua sabedoria não é uma sabedoria que está escrita em livros. Digamos o seguinte, irmão, nós estamos aqui aprendendo sobre a Bíblia, certo? Ok. Tudo que eu preciso aprender, tudo que eu falo para vocês, tudo que eu ensino está baseado neste livro, a Bíblia. Mas Jesus, ele não estava estudando a Bíblia, ele era a Bíblia falava dele, não era ele que falava da Bíblia. Compreende a diferença? É muito diferente, não é? A Bíblia vai escrever a meu respeito, não é eu que vou estar lendo a Bíblia para poder ensinar alguma coisa para alguém. É isso que Jesus falava. A Bíblia dizia sobre ele. Então a sabedoria dele estava em fazer, porque tudo que a Bíblia tenta transcrever é aquilo que Deus quer para o homem. Essa é o livro, o estudo, é alguém aprendendo a vontade de Deus. Esse era o estudo. Mas Deus falava diretamente com Jesus. E muitas vezes Jesus usava a seguinte frase: eu e o Pai somos um. Porque a boca de Jesus era a mesma coisa do próprio Deus está falando para eles. Compreende? Então daí vinha toda a sabedoria de Jesus, porque ele falava daquilo que Deus colocava na boca dele. Mas uma coisa ele alerta a gente aqui, e isso serve para todos os cristãos: se um pastor, se um doutor, alguma coisa, se auto-intitula maior do que a própria palavra, ou do que a própria Bíblia, então que seja anátema. O que isso quer dizer? Quer dizer que isso aí é algo que você deve abominar, que você não deve seguir. Pastor que se muito exalta, deixa de exaltar o Senhor. Compreende? Ah, aquele fulano é muito inteligente, mas ele é inteligente do que ele entende ou do que ele revela de Deus? Eu, por exemplo, se você for pensar como pastor, eu não tenho sabedoria nenhuma, porque tudo que eu falo não é de mim, é do Senhor, é de Jesus. Então Jesus é exaltado nas minhas palavras, e que ele cresça e eu diminua. Assim é que deve ser um pastor, sempre se diminuindo, mas exaltando
a Deus, porque nós não estamos aqui para ouvir homens, nós estamos aqui para ouvir o nosso Senhor e Salvador. E quando eu me diminuo e falo para vocês coisas de Deus, e falo lendo a palavra de Deus, vocês estão vendo aqui, irmãos, que eu estou lendo e explicando, porque eu não estou falando de mim. Se eu simplesmente chegasse com palavras, e hoje tem muito isso, pessoas que criam palavras mirabolantes, falam de assuntos mirabolantes, e que convencem um povo, mas onde é que está a Bíblia ali? Se eu falar para vocês sobre como vocês devem comportar com o marido, com a esposa, mas não for na Bíblia, eu não estou sendo um cristão verdadeiro. Eu não estou revelando o Pai, eu estou revelando a minha vontade, aquilo que eu aprendi num dos meus livros de psicologia. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o bom pastor é aquele que revela o dono do pastoreio, o dono do rebanho, que é Deus. Se aquela pessoa estiver ensinando a palavra, a Bíblia, ela está em conformidade com a vontade de Deus, porque o que Deus quer já está escrito na Bíblia. Então, se ele está revelando a Bíblia, ele está revelando a vontade de Deus. Se ele começa a falar de coisas que ele pensa, que ele acha, mesmo que sejam coisas boas, entenda, ele é um coach, ele é um treinador, ele é uma outra coisa, mas pastor ele não é, porque o bom pastor, ele revela a Deus, porque Deus é o dono do rebanho. Amém? Se eu faço aquilo que é da minha vontade e não faço a vontade do meu Senhor, eu não exalto o meu Senhor, eu exalto a mim mesmo. E quem exalta a si mesmo não agrada a Deus, porque nós não vivemos sobre sabedoria humana, mas sabedoria divina. Que Ele seja exaltado. Amém?